Olá. Bom, hoje então eu vou falar de um assunto que dói, um assunto que incomoda, um assunto que é particular de cada um, que só aquele que sente essa dor, que está vivendo esse tipo de sentimento, entende o seu problema. Ou finge entender, ou finge querer entender que só ele sabe, é uma confusão danada. Entenda bem, cada vez mais fica difícil entender a morte de alguém quando não se tem nenhum nível de espiritualidade, porque o ego ele não é feito para se preparar para a morte, que a morte é a morte dele, ele não quer olhar essa possibilidade. Ele imagina que será eterno. Então, no passado, quando não existiam as vacinas, quando não existiam os antibióticos, quando não existia a evolução da medicina, morrer com 30, 40 anos era comum. E as famílias eram enormes. Então a morte estava presente todos os anos. E quando a morte está presente, a espiritualidade também está, porque no meio desses familiares tem sempre um que tem uma certa clarividência, que tem uma certa intuição, que tem uma certa mediunidade que favorece a semente da espiritualidade, a semente da religiosidade, a semente de que existe vida depois da morte. Mas quando a morte não está mais presente, quando ela chega, é um susto fora de propósito. Então, o primeiro passo é o susto. E agora, o que eu vou fazer? O segundo é uma mistura de raiva com dor, porque a gente fica como o cachorro que cai na mudança. Quem amava se foi, a gente ficou para trás. Eu sou viúvo de mais de 15 anos. Não é uma boa lembrança? Aí depois da dor, da raiva, sobra a dor da saudade, a falta do que se vivia. E depois tem uma outra situação que vem a seguir, que ainda é mais perigosa, porque o ego chega e fala assim: se só sobrou a dor, então eu vou me agarrar nela. Aí, como o tempo resolve tudo, para cada um tempo vai fazer com que se esqueça devagar, continuamente, para que a pessoa retorne à vida normal, vamos chamar assim. Então vamos lá. Mas eu não quero falar da dor, eu quero falar da solução. Quero falar como fugir dessa dor do luto na medida do possível. Entenda bem, em várias religiões existem possibilidades. Está acabando minha bateria. Em várias religiões existem várias possibilidades de rituais que favorecem o entrosamento do vivo com o morto. Esses rituais são ótimos, porque você acreditando, você que ficou para trás, você que está vivo, acreditando que o outro também está, nos consola. Então, esses rituais que hoje em dia para os brasileiros só sobrou a missa de 7º dia, a missa de 30 dias, não serve para nada.
espiritualmente serve para alguma coisa, mas para o ego da pessoa ser curado não adianta de nada. Então vamos botar o dedo na ferida e entenda bem uma coisa: o luto que o vivo, o cachorro que caiu da mudança, sofre é muito menor do que o morto, que continua vivo e tem o mesmo sentimento de saudade. Só que o morto, se não se percebeu morto, se não está com uma vibração adequada para ser resgatado, para enxergar a espiritualidade que lhe veio ajudar, e ele quer voltar, ele não quer admitir a morte, ele não quer receber a morte, ele não quer estar morto. Se te percebe chorando, se te percebe reclamando, se te percebe chamando por ele não vai embora. Então é da responsabilidade, sabe, nessa sequência, susto, raiva com dor, saudade, a saudade foi o que sobrou. Se a pessoa fica chamando o morto e o morto não está bem do outro lado, o morto fica preso, trazendo uma energia altamente negativa, trazendo a perturbação emocional, porque o encosto dele vai trazer as dores dele, que são muito maiores do que as dores do vivo. Estraga o ambiente da casa, estraga o ambiente familiar, estraga possibilidades. Então, qual é a solução do luto? É lembrar que o luto também é do morto e que é da responsabilidade de quem fica o alento ao morto. Então, como você fará isso? Oração. Eu não sei rezar, não dou valor. Passe a dar. Meu Deus, não sabe rezar? Meu Deus, ajude meu parente, meu amor, meu isso, meu aquilo. Quantas vezes for necessário, crie um mantra de pensamento que faça com que isso funcione. Crie um mantra de pensamento. Então vamos lá. Qual é a solução do luto? Que não tem jeito. Susto, raiva, saudade. Saudade foi o que sobrou. Depois desse período vem o tempo que soluciona, mas que as lembranças sempre nos amargura. Como que a gente vai resolver? Presta atenção. Se você lembra de situações que te faz chorar, lembra de situações que você perdeu que te faz chorar, se você lembra de situações que foram boas e que você não tem mais e te faz chorar, eu pergunto, se foram boas, a lágrima pode ser considerada de alegria. Sabe, a régua de um dos sete leis herméticas, sabe? A raiva de um lado, a paz do outro, o amor de um lado, o ciúme do outro, sabe? Opostos estão na mesma régua. Então, a lágrima de dor, se você puxar a régua para cá, é a lágrima de alegria. Se você se pegar chorando, lembrando do que foi bom um dia, a lágrima é de alegria. Se você se convencer que pode firmar esse mantra, você vai ajudar tanto a você, principalmente àquele que precisa se desprender e seguir para poder enxergar a espiritualidade que lhe vem resgatar. Porque, do contrário, ele não quer ver. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, o drogado. Está drogado no álcool, está drogado no vício, está drogado no sexo, está drogado em alguma coisa. Morreu. Aí chega a espiritualidade para lhe resgatar para o umbral, para lhe resgatar para as colônias. Vamos lá, vamos subir comigo. Aí o cara pergunta, mas lá em cima tem
o fumo, tem o cheiro, tem o sexo, tem isso, tem aquilo que eu preciso. Aí o cara lá fala, não, lá em cima é paz, harmonia, benevolência, amor. Ah, então não quero ir não, que eu estou precisando é disso. Então, da mesma forma, se a espiritualidade chega para resgatar o que morreu, e você está chamando ele e ele te quer, ele está no vício de ter você. Mas se você pede em oração que a espiritualidade chegue, harmoniza a vibração dele para que ele a enxergue e percebe que você está liberando ele para ele seguir, resolveu o problema dele e o teu. Por quê? Porque você deu amor a quem seguiu, a quem não está mais entre nós. Do contrário, você vai ficar se prendendo a uma dor pelo gosto do que foi o que sobrou, né? Susto, raiva, saudade. Ah, vou ficar com a dor porque foi o que me sobrou. Todo mundo corre isso. No tempo que a morte era presente, menos. No tempo agora que ninguém morre, muito mais. Solução. Lembra, o luto do morto é pior que o nosso. Lembra, o luto do morto precisa ser tratado por nós com sorrisos, não com choro, com sorrisos, transformando a lágrima de dor em alegria, porque é a mesma régua. Oração para acalmar o ente que se foi, para que ele enxergue a espiritualidade que lhe vem resgatar. E que seja convencido que ele tem que perder o vício de te ter. Ele precisa ser liberado. Bom, eu acho que eu dei o recado. Gostou? Dá o like, compartilha, joga pedra, faz o que quiser. Abraço.